Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 22 e 23 do curso de Biologia 1 e estamos estudando a composição química dos seres vivos. A gente falou nas aulas anteriores da proteína, com foco em enzimas, e agora vamos falar dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são macromoléculas constituídas por nucleotídeos. Então, a gente segue uma linha de raciocínio. Quando algo é macro, é porque ele é formado por micro. E o micro, portanto, o que forma as macromoléculas são os monômeros. Os monômeros do carboidrato é justamente a glicose. Os monômeros da proteína é os aminoácidos. E os monômeros do ácido nucleico é os nucleotídeos. Então, os nucleotídeos têm uma forma. A forma é que ele é um fosfato, um grupo fosfato, portanto tem um fosfato, uma base formada de açúcar, uma pentose, e uma base nitrogenada. Então ele tem um fosfato, um açúcar, uma pentose e uma base nitrogenada. Os ácidos nucleicos podem ser de dois tipos, o DNA e o RNA. Então, o ácido ribonucleico e o desoxirribonucleico. A diferença no desoxirribonucleico é que aqui seria, portanto, uma pentose. Então, aqui é um RNA, digamos assim. A diferença no desoxirribose, o nome já é autoexplicativo, mas é porque tem um oxigênio a menos. E ao tirar o oxigênio da pentose, dá maior estabilidade para a molécula. Então, o DNA ele é um composto mais estável, portanto, ele que está no núcleo da nossa célula, e ele tem um oxigênio a menos justamente para dar mais estabilidade para essa molécula. Então, tem o grupo fosfato, e o que diferencia o DNA e o RNA é justamente essa pentose. A pentose tem 5 átomos de carbono e há dois tipos, o ribose, que tem essa estrutura de pentose, e o desoxirribose, que tem um oxigênio a menos na pentose, ok? Então, o ácido nucleico é um monômero que, ao polimerizar o monômero, forma os ácidos nucleicos. Então, os nucleotídeos formam os ácidos nucleicos, assim como a glicose forma o amido, assim como os aminoácidos formam a proteína, os nucleotídeos formam os ácidos nucleicos. Como que você consegue diferenciar os ácidos nucleicos? Primeiro, claro, que é pela sua pentose. Se tiver um oxigênio a menos, é desoxirribose. Se tiver um oxigênio a mais, é a ribose. Mas a gente também consegue diferenciar com as diferentes bases nitrogenadas, que pode ser de dois tipos. A base nitrogenada é formada as bases púricas, são a adenina e a guanina, cujas as moléculas têm 2 anéis. Então, as púricas, púricas são aquelas que têm 2 anéis na sua estrutura. E tem as bases pirimídicas, são a citonina, a citosina, a timina e a uracila, cujas as moléculas têm um anel apenas. Então aqui tem um anel. A timina é uma base, agora tem uma diferença bastante clara para diferenciar DNA e RNA. A timina T da pirimidina, a timina é uma base exclusiva do DNA e a uracila só ocorre no RNA. Então a timina é do DNA e a uracila é do RNA. As demais bases são presentes nos dois tipos de ácido nucleico. Então quando se vê um ácido nucleico ou um nucleotídeo que tem na sua base nitrogenada a timina, você sabe exatamente que ali é um DNA. E se você tem um ácido nucleico, portanto um nucleotídeo formado com a base nitrogenada de uracila, você sabe que exatamente que aquele é um nucleotídeo de RNA. Portanto, a polimerização desse nucleotídeo forma um ácido nucleico chamado de RNA. Bom, então aqui tem um resumezinho: DNA, desoxirribose, timina, base exclusiva, RNA, ribose com todos os seus oxigênios, uracilo. Então a desoxirribose é justamente porque tem um oxigênio a menos, e a ribose é porque está na sua pentose. Tem a diferença da timina e uracila, timina só na DNA e uracila no RNA.
Ocorre também a nucleosídeo. É o composto constituído por uma pentose e uma base nitrogenada. Os nucleosídeos de DNA são adenina mais desoxirribose, adenosina, guanina mais desoxirribose, guanosina, citosina mais desoxirribose, citidina, e timina mais desoxirribose, timidina. E tem o nucleotídeo. O nucleotídeo, então, é uma substância constituída por fosfatos ligados a nucleotídeos. Exemplo, ADP e o ATP. Então, nucleotídeo é uma substância constituída por fosfatos ligados ao nucleosídeo. Então, você tem um nucleosídeo e se você tiver fosfato ligado ao nucleosídeo, você tem o ADP e o ATP. Esse ATP e ADP tem um papel fundamental na respiração celular. O ATP, ADP mais P, se transformando em ATP, adenosina trifosfato, com 3-fosfato, é a moeda energética do corpo. Então, os ácidos nucleicos têm um grande fator também na respiração. O DNA e o RNA têm papéis biológicos bastante específicos. Por exemplo, a hereditariedade, o controle das atividades metabólicas e a participação do metabolismo energético com o ATP e o ADP. Então, a hereditariedade por formar o DNA e passar para os seus descendentes, o controle das atividades metabólicas na produção de enzimas, na produção de proteínas, no processo do dogma fundamental da biologia, DNA forma RNA que forma proteína, e na participação do metabolismo energético no ATP e ADP. ADP mais P formam o ATP, que é a nossa moeda energética, onde tem a energia nas suas ligações de fosfato. Vamos falar agora especificamente do DNA e posteriormente falar do RNA. Mas a gente vai estudar ainda mais nas futuras aulas o DNA e o RNA, especificamente falando das enzimas, falando de tudo como se forma uma molécula de DNA. Mas o estudo do DNA envolve alguns aspectos. A localização, você tem que se lembrar que o DNA pode estar dentro do núcleo, nos eucariontes, e no núcleo é composto por filamentos de cromatina. Se lembra que cromatina é cromossomo desnaturado. Então, é um filamento de cromatina com suas extremidades livres e proteínas associadas. As proteínas, as histonas, dão uma maior superfície de contato, portanto, uma maior quantidade de genes. Não se esqueça que ocorre a condensação de uma cromatina exatamente com a aproximação dessas histonas. Então, as histonas se aproximam, aí você condensa o cromossomo. Existe também nas células eucariontes DNA nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Eles apresentam DNA circular e sem histonas associadas. Portanto, os procariontes não têm DNA com extremidades livres e não têm também histonas. Portanto, tem uma quantidade menor de genes do que um eucarionte. Em células procariontes, portanto, aquelas que não têm núcleo, se encontra o DNA no nucleoide, um cromossomo circular e sem histonas associadas, e nos plasmídeos, são moléculas menores de DNA que ficam dispersas no citosol. Os plasmídeos estão relacionados justamente com a capacidade de resistência ao antibiótico. Então, os plasmídeos são moléculas menores de DNA que servem para a sua resistência a lugares que não estejam condições favoráveis para a sua sobrevivência. Então, a gente sabe onde que o DNA está, dentro do núcleo ou no nucleoide dos procariontes, também nas mitocôndrias e no cloroplasto, que, segundo a teoria da endossimbiose, já foram também um procarionte. E a gente vai estudar agora a estrutura. A estrutura do DNA foi esclarecida em 1953 por James Watson e Francis Crick. Eles concluíram que a molécula de DNA é constituída por duas cadeias, as quais apresentam correspondência entre as bases nitrogenadas, A com T e G com C. Quantidade de cada base nitrogenada segue a lógica. Então, a quantidade de adenina com timina é exatamente igual na estrutura. E a quantidade de guanina e citosina, guanina e citosina, elas são iguais também.
Portanto, se você dividir os dois dá igual a 1 e a soma dos dois também tem que dar igual a 1. Portanto, tem as bases púricas e as bases pirimídicas que ao somar tudo tem que dar 1, porque elas são exatamente iguais, ok? Então, toda vez que você tiver 10 timina numa molécula de DNA, você vai ter necessariamente 10 adenina. Se você tiver 10 guanina, você vai ter que ter 10 também citocina. Então, é A com C, não, A com T, G com C, sempre. O modelo de DNA de Rotz e Rick é conhecido como dupla hélice. E lembra uma escada torcida pelos seguintes aspectos. Imagina que o corrimão é a parte que tem o fosfato e a desoxirribose. E os degraus que formam essa escada é justamente as bases nitrogenadas. E que ocorre a ligação de hidrogênio entre essas bases nitrogenadas, o que dá essa forma de dupla hélice. Então, a dupla hélice é formada justamente com a ligação de hidrogênio formando esses degraus. Enquanto que as ligações entre os aminoácidos no lado, portanto, com o fosfato desoxirribose, é uma ligação fosfodiéster. Então, um fósforo de um se liga a desoxirribose, portanto, o açúcar do outro. Então, aqui é uma ligação fosfodiéster. Enquanto que as bases nitrogenadas se ligam pela ligação de hidrogênio, a ligação mais estável da química, uma das mais estáveis da química, e por isso que por isso que o DNA é tão podemos dizer assim, estável, porque a ligação que forma ele é estável. Os papéis biológicos do DNA. O DNA apresenta os dois papéis fundamentais. A hereditariedade é a principal molécula transmitida da geração parental para os seus descendentes, um passo fundamental na transmissão das informações genéticas e a replicação do material genético. E também o controle das atividades metabólicas. Se lembra que é ele que dá o molde para as proteínas. Portanto, é ele que dá o molde para o RNA mensageiro, que sofre uma tradução e forma uma proteína. Então, a hereditariedade com o processo de meiose e a produção de proteína pelo processo do dogma fundamental da biologia. DNA forma RNA, que forma proteína. Mas, um fator importante de comentar nessa aula é a replicação. O processo de replicação, ele tem alguns conceitos que tem que estar bastante coerente com a ideia de o que é um cromossomo e como é que ele se replica. A replicação consiste no processo de duplicação de uma molécula fita de DNA. Então, como é que o DNA não é um único DNA que fica por resto da vida inteira? Esse DNA está em sucessivas replicações para se manter estável. Então, as etapas da replicação. A gente estudou a replicação no período de intérfase, lá nas aulas de mitose, mas agora eu vou dar uma maior... a gente vai estudar mais a replicação nas aulas que irão vir ainda, de replicação do material genético. Mas agora é só para conceitos, é falar dos conceitos para a gente depois entrar nos conceitos propriamente dito. Então, nas etapas da aplicação, há o afastamento das duas fitas da molécula, portanto, é uma fita dupla, a hélice dupla. Você afasta elas, depois os nucleotídeos de DNA dissolvidos no núcleo celular são encaixados paralelamente às fitas por meio de atividades enzimáticas de DNA polimerase. Terminada a construção da fita complementares, as moléculas em dupla hélice se separam. Então aqui teve uma abertura da dupla hélice e formação dos novos nucleotídeos. E aqui forma uma nova proteína, uma nova molécula de DNA. A replicação do DNA tem as seguintes características, observe isso. Ocorre no período S da intérfase nos eucariontes, portanto no período S de intérfase, que antecede a mitose, envolve a participação de enzima DNA polimerase. É esse DNA polimerase que pega os nucleotídeos que está dissolvido no DNA e liga com a fita que está aberta. Então, é o DNA polimerase que pega os nucleotídeos e conecta com a fita que está aberta, com seus representantes, C com G, T com A e assim sucessivamente. E a replicação do DNA é semi-conservativa, nunca se esqueça disso. A
A replicação do DNA é semiconservativa, pois as duas moléculas produzidas no processo têm uma cadeia antiga e uma cadeia nova, recém-gerada. Então, essa aqui é a cadeia velha e essa é a cadeia nova. Então, ela é semiconservativa e ela conserva toda a quantidade das suas bases nitrogenadas. Então, ela é moldada por uma velha e uma nova. Então, ela se forma, ela é semiconservativa. Cada uma das moléculas produzidas é idêntica à molécula original do DNA. Isso mantém a identidade do material genético. Mesmo assim, pode haver uma alteração na organização das bases nitrogenadas do DNA, caracterizando uma mutação. Então, a mutação ocorre exatamente aqui, ó, nesse processo de DNA polimerase, nesse processo de ligação entre as bases nitrogenadas. Pode ser que ocorra uma variação nessa base nitrogenada, sendo que deveria ser A, bota um T, aí está mudando o gene, já ocorre uma mutação no seu DNA e, portanto, isso pode gerar uma proteína, um fenotipo também diferente. Então, esses são os fundamentos que você precisa saber da replicação. E agora a gente vai para a transcrição. A transcrição é quando o DNA forma um RNA. E esse RNA, portanto, é traduzido pelos ribossomos e forma uma proteína, pelo dogma central da biologia. Então, a transcrição é a produção do RNA a partir de um molde de DNA. Envolve a atuação da enzima RNA polimerase, que pega os nucleotídeos que está no núcleo principalmente e forma um RNA. A diferença do RNA é justamente na sua fita. Um trecho da molécula do DNA tem suas cadeias afastadas. Apenas uma das cadeias é ativa, servindo de um molde para a produção de RNA. Nucleotídeos de RNA dispersos no núcleo são ajustados à cadeia molde DNA. Forma-se uma molécula de RNA que tem apenas uma cadeia simples fita e apresenta bases complementares à fita de molde DNA. Então, é uma fita só, o RNA mensageiro, portanto, o RNA é só uma fita, não é uma dupla fita, não é uma dupla hélice, e sim uma fita simples fita. E ela tem também aquela característica de ter o seu açúcar, portanto, ou sua pentose diferente, ela é a ribose, e também tem a base nitrogenada diferente, ela tem a uracila, o que não tem no DNA, que é a timina. Então, aqui está exatamente o DNA. Perceba que tem uma fita ativa e uma fita inativa. O DNA se abre por uma enzima. Vem uma enzima RNA polimerase, em que traz os nucleotídeos de RNA e se liga ao DNA que é a fita ativa. Essa enzima pega os nucleotídeos no núcleo e ele se liga ao DNA, A com T, G com C, C com G. Mas o A, de vez de ser com T, não tem T, é U. Então, U com A com T, G com C. Então, U com A, entendeu? Você muda o T e bota U. E depois a molécula de DNA se fecha novamente e forma uma fita simples. Essa fita simples vai para o meio extranuclear, portanto, fora do núcleo, sofre um processo de tradução, e essa tradução forma uma proteína. Então, a diferença do DNA com RNA. O DNA, bases nitrogenadas, A, G, C, T. Número de cadeias, 2. Pentose, desoxirribose porque não tem oxigênio, dá maior estabilidade. Enzimas envolvidas em sua síntese, DNA, polimerase e outros. RNA, A, G, C, U. Número de cadeias, 1. Pentose, ribose, dá uma oxigênio a mais, dá mais instabilidade para a molécula. E as enzimas envolvidas em sua síntese é a RNA polimerase, que pega os nucleotídeos do núcleo e forma essa fita simples de RNA. Portanto, o RNA, há 3 tipos de RNA: o ribossômico, o mensageiro e o transportador. O ribossômico é um componente da estrutura do ribossomo, os quais também possuem proteínas. Ribossomos têm 2 subunidades que atuam conjuntamente na síntese de proteína, portanto, é o ribossomo que lê o RNA mensageiro. O RNA ribossômico participa da formação do nucleolo, a organela constituída por segmentos de filamentos de cromatina, proteínas e RNA ribossômico. Então, dentro do núcleo tem o nucleolo, e o nucleolo é formado por uma parte pelos RNA ribossômico. O RNA mensageiro é a fita que transmite informações do DNA aos ribossomos, orientando a síntese de uma determinada proteína.
O segmento de DNA que serve de molde para a produção de uma determinada RNA mensageiro corresponde a um gene. O RNA transportador carrega um aminoácido específico dissolvido no citosol até o ribossomo, onde realiza a síntese de proteínas. Então aqui tem uma carioteca, aqui tem um núcleo e tem um DNA aqui, ó, esse DNA. Perceba que tem várias moléculas de DNA e essas moléculas de DNA podem formar um gene, tem genes diferentes e esses genes formam RNA diferentes. Então esse gene A aqui, ó, forma um RNA transportador. Esse gene B forma um RNA mensageiro que será lido pelo RNA ribossômico. E também tem esse gene aqui que forma o RNA ribossômico, que faz parte da síntese de proteína. Então o transportador e o RNA mensageiro, o RNA ribossômico, estão totalmente interligados com a síntese de proteína. Vamos para as questões. UDESC 2015. A figura representa esquematicamente um nucleotídeo. Essa molécula é de extrema importância para todos os seres vivos em razão das diferentes papéis que desempenham no interior das células. Um dos papéis está relacionado à sua capacidade de formar diferentes polímeros no interior das células. Então aí a gente está vendo um nucleotídeo, fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Analise as proposições em relação ao nucleotídeo. Essa estrutura molecular é encontrada nas células de todos os seres vivos. Sim, todos os seres vivos têm DNA, todos os seres vivos têm RNA, portanto, todos os seres vivos têm nucleotídeo. Verdadeiro. 2. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas que podem se ligar ao açúcar. Sim, a U, C, G, T e A. 5. 3. O açúcar que se une ao fosfato e à base nitrogenada tem sua estrutura 5 carbonos. Certo também. Os nucleotídeos são as unidades que formam os ácidos nucleicos. Correto também. Nucleotídeos se ligam por meio de suas bases nitrogenadas e também estabelece ligações entre o açúcar de um com o outro, o fosfato do outro. Correto. A letra correta é. Todas as afirmativas são verdadeiras. 3. Observe a figura abaixo que representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas. A gente está vendo duas bases nitrogenadas, aqui o açúcar, base nitrogenada, e aqui está a ligação de hidrogênio. Indique a alternativa que relaciona corretamente as moléculas que se encontram parcialmente representadas e o tipo de ligação química apontado. Então, essa molécula, por ser duas, é uma ligação de um DNA, então é exclusivamente do DNA, e isso também é uma ligação de hidrogênio, letra A, como alternativa correta. 4. Enem. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição de pontos de hidrogênio nela, os experimentos realizados por Maxwell e Churchill a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, bom, o DNA, a replicação é semi-conservativa. Então a gente pode estar na C e na D, e na E, C e E. A replicação é semi-conservativa, isso é, as fitas filhas constituem uma fita parental e uma recém-sintetizada. Portanto, 4, letra C. 5. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013. Sabe-se que a replicação do DNA é semi-conservativa. Com base no mecanismo de replicação, a assinativa é verdadeiro ou falso as afirmações a seguir. O DNA original atua como molde e cada novo DNA possui uma fita antiga e uma nova. Correto. Os 4 ribonucleicos trisfosfatos, a DATP, DGTP, DCTP e DUG, não. O ribonucleico não é DNA, o DNA não tem uracilo. Falso, o segundo. O DNA deve ser desnaturado, desenrolado para tornar-se acessível ao paramento das novas bases. Correto. Ele deve se abrir, desnaturado. Tem que ser uma cromatina, não um cromossomo. A enzima DNA polimerase adiciona nucleotídeos novos de acordo com o molde DNA. Sim, DNA polimerase faz exatamente isso. Adiciona os nucleotídeos. Então fica VFVV. Correta a alternativa C. Então foi isso a aula de hoje. Até as próximas aulas do curso Biologia 1. Tchau. Deixa o like e compartilha.